Como escrever um mito. Usando brainstorming para ter ideias. Decida que o seu mito explica. Muitos mostram por que um evento ocorre. Como algo foi criado pela primeira vez ou porque as pessoas deviam agir de certa maneira. Aqui vão alguns exemplos de mitos reais. Por que a lua cresce e diminui? Por que os urubus têm cabeças carecas? Por que as pessoas preparam e comem certos alimentos de certas maneiras? Ou em certos feriados? Pense em incluir uma lição. Alguns mitos explicam por que as pessoas deviam ou não se comportar de alguma maneira específica. Pode ser uma lição direta, com moral no fim. Mas, mais frequentemente, o leitor percebe qual é a lição vendo boas ações sendo recompensados e atos malignos ou todos punidos. Aqui vão algumas ideias que você pode usar como foco principal do seu trabalho. Se gostar dessa abordagem, o herói obtém sucesso apenas quando segue o conselho de anciãos ou de deuses. Ou, alternativamente, só quando ele não depende de ninguém. O herói deve ser esperto para obter sucesso, solucionando problemas de maneiras criativas. Alguns mitos ensinam até mesmo que sorte pode ser mais importante que habilidade. Pode ser engraçado ouvir sobre uma pessoa comum que recebe uma recompensa ou divertido ouvir sobre um bobão que, de alguma forma, vira rei. Transforme sua ideia em algo fantástico. Seu mito pode ser bobo ou sério, mas deve envolver algo que não acontece no mundo real. Por exemplo, um vulcão pode entrar em erupção porque os gigantes que vivem debaixo da terra deixaram a churrasqueira acesa. Um herói pode ser forçado a aprender a se importar com os outros depois que uma serpente maligna transforma a família dele em árvore. Se você estiver com problema para inventar uma explicação mitológica para o tópico que escolheu, anote uma lista de palavras que o lembre de neve. Por exemplo, se quiser explicar como ocorrem tempestades de neve, escreva: frio, molhado, branco, boneco de neve, sorvete, nuvens. Talvez os bonecos de neve vivam no céu e espirrem neve que cai na terra. Ou talvez as nuvens nos deem sorvete que acaba derretendo no caminho até aqui embaixo. Crie um herói. O herói da história normalmente é alguém impressionante e admirável. Embora, como dito acima, você possa escrever sobre alguém comum. Pense nessas perguntas à medida que vai anotando as ideias para seu herói. Ele é super forte, super inteligente ou incrivelmente talentoso em alguma área. Alguns heróis têm superpoderes, como atirar com um arco sem nunca errar ou a habilidade de nocautear os outros com um sopro de seu hálito. Por que seu herói tem esses dons? Se ele tiver, os deuses o abençoaram. Ele treinou muito ou só nasceu assim? Que tipo de pessoa você admiraria ou que tipo você acha que combina mais com o mundo real? Adicione defeitos ao seu herói. Para fazer uma boa história, ele precisa cometer erros às vezes. Aqui vão alguns defeitos que você pode escolher. Ele é confiante demais e ignora conselhos ou quando alguém oferece ajuda. Ele é ganancioso ou lubrico e tenta roubar ou pegar algo que não lhe pertence. Ele é arrogante e pensa que é melhor que todo mundo, até mesmo que os deuses. Faça um brainstorming com ideias mágicas. Bruxas, deuses, monstros.
Itens mágicos e lugares imaginários podem tornar um mito divertido e mais complexo. Você pode ambientar o seu na Grécia Antiga e usar personagens como Hades ou a Quimera. Ou pode inventar seus próprios. Se não tiver mais ideias, tente ler coleções de mitos reais ou livros modernos que usem personagens mitológicos. Percy Jackson e os Olimpianos é um bom exemplo. Escrevendo o mito. Escreva em linguagem simples e direta. Mitos contam uma história sem rodeios, como se estivessem relatando um fato. Evite frases longas e cheias de floreios e descrições detalhadas. Não inclua sua opinião e apresente tudo como fato. Isso tende a fazer o enredo avançar bem rápido. Em uma das versões do mito de Héracles, a Hidra é apresentada, localizada e morta em apenas 8 frases. Escreva no estilo mitológico. A maneira mais fácil de fazer isso é imitando o estilo dos mitos reais. Mas você pode usar os truques a seguir facilmente para fazer o seu soar tradicional. Use símbolos icônicos. Estes variam entre as tradições, mas, muitas vezes, incluem os números 3 e 7. Animais como um corvo ou uma foca. Ou personagens como um príncipe ou uma fada aprisionada. Use a mesma estrutura em várias frases em sequência. Por exemplo, por 7 dias ele subiu aos céus. E por 7 dias andou até Xibalba. Por 7 dias, foi transformado em uma cobra. Por 7 dias, foi transformado em uma águia. Dê às pessoas um epíteto curto e descritivo. Isso é especialmente popular nos épicos gregos, os quais, muitas vezes, usam epítetos que remetem a outras histórias, como Dionísio, aquele que repele lobos, ou Apolo, aquele que usa a coroa de louros. Introduza o ambiente e o personagem principal. As pessoas normalmente sabem que estão lendo um mito antes mesmo de as primeiras frases terem terminado. Aqui vão algumas maneiras de conseguir isso. Ambiente o mito em um passado ou em uma terra distante. Pense em todas as histórias que começam com "era uma vez". Muito, muito distante de, ou mesmo, há muito tempo atrás. Descreva o tipo de herói que as pessoas esperam em mitos. Por exemplo, um irmão mais novo, um rei ou um lenhador são todos heróis comuns em contos folclóricos. Para mitos mais épicos, comece com um herói ou com uma deusa. Crie um motivo para o personagem principal fazer alguma coisa. Você pode começar descrevendo a razão de ser da sua história, explicando, por exemplo, que o coiote decidiu roubar fogo para dar às pessoas. É mais interessante para a história. No entanto, se ele tiver uma razão para agir assim. Aqui vão alguns exemplos. Coiote notou as pessoas tremendo no inverno. E elas imploraram por uma maneira de se aquecer. Uma rainha ignora seus súditos sofrendo. Os deuses mandam uma praga para a filha dela. E a rainha precisa aprender a ajudar os outros em troca da ajuda deles para curar a filha. Continue a história. Você que sabe o que fazer no meio do mito. E não há regras que precise seguir. Continue escrevendo a história, tendo em mente o fenômeno ou a lição que está tentando explicar. Se travar, avance a história com alguma das seguintes opções. Introduza um personagem novo. Pode ser um deus, um espírito, um animal falante ou um ancião. Ele pode descrever o novo desafio e como superá-lo.
ou dar ao herói um item mágico que ele poderá usar depois. Crie um novo desafio. Quando tudo parecer bem, faça com que o herói cometa um erro ou mande um monstro para desfazer o que o herói tiver feito de bom. Isso é útil se você quiser que a história dure mais. Termine o mito. Continue escrevendo até terminar sua explicação ou até o herói vencer todos os desafios e aprender a lição. Muitas vezes, um mito termina com uma frase explicando por que a história está relacionada com o presente. Aqui vão alguns exemplos inventados. E é por isso que o sol fica mais quente e brilha mais no verão. Desde então, as pessoas escovam os dentes até brilharem toda noite, para que os gnomos ladrões de dente fiquem assustados com seu reflexo horrível. Leia em voz alta enquanto edita. Uma vez que achar que seu mito está quase terminado, leia-o em voz alta para si mesmo ou para um amigo. Algumas frases podem soar melhor no papel que em voz alta. E mitos costumam ser escritos para serem compartilhados em uma história falada. Reveja tudo e corrija erros de gramática e de ortografia também. E peça a um amigo para dar uma olhada para o caso de ter deixado algo passar.